mais longevo crítico de cinema em atividade no Brasil, o pernambucano Celso Marconi, ganhou uma biografia. O autor do trabalho é o jornalista Luiz Joaquim, com quem eu converso agora no Opinião Pernambuco. Também participa do nosso programa um outro jornalista e crítico de cinema, o professor Alexandre Figueroa. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Luiz Joaquim, vou começar com você, o autor da biografia, é a sua primeira biografia. E por que você escolheu Celso Marconi? Além, claro, dele ser esse crítico de cinema, como eu já disse, mais longevo no Brasil. Mas por que a escolha? Oi, Estela. Bom, que bom ver vocês, né? A gente isolado, ver as carinhas das pessoas é uma maravilha e muito obrigado pelo convite aqui. Estela, é uma história interessante porque existe uma coleção da CEP, editora, chamada Perfis, né? Que ela já começou e ela pretende dar visibilidade para nomes muito importantes para a cultura pernambucana. Né? E um desses nomes era decidido pelo conselho editorial da CEP, era o de Celso Marconi. Né? Celso, recentemente também foi lançado o livro Itamaracá, enfim, alguns nomes desse calibre, né? Parece serem biografados. O de Celso Marconi tinha sido interrompida, né? E aí eu soube disso, procurei a CEP, e aí numa conversa muito tranquila, surgiu o convite, né? Eu me senti logicamente muito lisonjeado, né? Mas ao mesmo tempo um pouco preocupado, né? Com a dimensão, com o tamanho da responsabilidade que era fazer a biografia de Celso Marconi e não apenas, logicamente, pela longevidade, pelo tanto de vida, né? Que ele viveu e vive, né? Mas também pela dimensão enfim, de realizações, né? De produções, de agitações culturais que ele protagonizou aqui em Pernambuco, no Recife e até no país. Então, foi dessa maneira que começou o projeto. Bom, aí, Figueroa, Celso Marconi tem 90 anos, né? Não sei se 90 ou 91, mas acho que 90, e depois, se eu tiver me enganado, Luiz me corrige. São 90 anos, e, portanto, aí ele acompanhou as diversas fases do cinema brasileiro, ele que se coloca, né, com uma certa predileção pelo cinema brasileiro, ele sempre gostou de escrever sobre o cinema brasileiro. Também viu aí surgirem algumas gerações de novos realizadores em Pernambuco, de cineclubistas. Qual é a importância de que se tenha, então, documentada essa fala de Celso Marconi, essa produção que reflete o olhar dele sobre o cinema brasileiro e pernambucano em particular? Bom, gente, então também quero agradecer, né, o convite feito pelo programa, né, Estela, e também estar com o Luiz Joaquim, né, compartilhando essa... A gente conversou bastante, inclusive, né, tivemos oportunidades de conversar quando ele estava elaborando o livro, e realmente essa biografia de Celso ela é fundamental, ela é importantíssima, porque Celso Marconi, dentro de Pernambuco, né, ele, no jornalismo pernambucano, ele realmente é um nome ímpar, né? Não só no jornalismo, mas ele é uma pessoa que transitou, né, no campo do cinema em várias áreas, né? Então, ele foi crítico de cinema, mas ele foi, durante muito tempo, junto com Fernando Spencer, programador do Cinema de Arte do Recife, né? Quando depois esteve lá no Ribeira, né, teve o Cinema de Arte do Ribeira, era ele quem fazia a programação. Ele foi do Museu da Imagem e do Som de Pernambuco, diretor do museu durante muitos anos. Ele também fez filmes, né? Ele é realizador, fez filmes em Super 8. Ou seja, então é um nome que perpassa, né, toda a cultura cinematográfica pernambucana, né? E é uma
ator, um agente, né, muito importante. Ele atuou bastante, inclusive também como professor, né? Ele era professor, foi durante um tempo professor de curso de cinema lá da Católica. Eu fui aluno de Celso, né? E lembro como ele era generoso, né? Quando franqueava as portas, né, do Teatro do Parque, né, da programação do Cinema do Parque. Então, muitos filmes também no AIP, muitos filmes brasileiros, né, que eu vi, ele sempre incentivava a gente a assistir os filmes nacionais. E essa defesa do cinema brasileiro, do cinema pernambucano, as reflexões que ele trazia, né, nos textos dele, né, a participação no tropicalismo, né, então tem toda aí uma bagagem, né, e uma contribuição importantíssima, né, tanto quanto informação, como pessoa que tem essas informações e que faz questão de compartilhá-las, mas também esse olhar crítico, né, e de reflexão sobre o cinema pernambucano, brasileiro, do cinema de uma maneira geral, né, uma pessoa que tem uma dimensão universal do cinema. Joaquim, você é um pesquisador do cinema, né? Inclusive com um livro já publicado a esse respeito. E eu li que você ficou 11 meses pesquisando o trabalho, a produção de Celso Marconi para poder fazer a biografia. Esses 11 meses de pesquisa, que Celso Marconi foi revelado para você, além, claro, do que você já sabia sobre ele e sobre o trabalho dele como crítico de cinema e como cineasta também, como curador? Ótima pergunta, Estela. Na verdade, bom, a coleção, né, Perfis, como ela é planejada, né, ela permite que a gente faça uma biografia, digamos, menos dura, um tanto mais romanceada. A gente deve privilegiar a narrativa, lógico, sem nunca fugir das informações concretas e corretas, né? Então, nesse sentido, o livro passeia, né, pelo Celso Marconi, agente cultural, jornalista, cineasta, ao longo da vida dele, mas também passeia por cantos muito íntimos da sua vida particular, né? Então, nesse sentido, eu acho que talvez o primeiro terço do livro, para mim, ele é muito revelador com relação à personalidade do Celso, né? Porque está lá escrito e pesquisado, depois de pesquisado e muito conversado, que o Celso, ele perdeu a mãe muito cedo, né? E ele foi um garoto que ele era colocado para morar com tios, com tias. Ele não tinha uma casa fixa por muito tempo, né? E isso, para mim, ficou muito claro que, de alguma maneira, moldou a personalidade dele, né? E isso acaba derivando em todo o resto, do resto da vida, né? Inclusive no campo profissional, né? E tem uma relação também muito interessante com as mulheres, né? E o próprio Celso fala isso, assim, né? Ele faz hoje, aos 90 anos, sim, ele completou 90 agora, 23 de agosto, ele faz essas relações hoje, né? Do fato de ter perdido a mãe com apenas 3 anos de idade, né? E de como ele se percebe dependente, mas, assim, num bom sentido, assim, das mulheres, sabe? Enfim, isso foi muito valioso para mim descobrir isso. E assim, no campo público, né, o Celso ele me detalhou com muita precisão o período que ele ficou preso, né, em 64, a partir da ditadura militar. E eu acho que isso para mim foi bem impressionante e foi um tema bastante delicado quando eu entrevistei. Para a gente fechar esse bloco rapidamente, me diga como é que foi, Luiz Joaquim, a pesquisa. Que tipo de material você consultou, você teve acesso para chegar a essa biografia de Celso Marconi? Bom, o primeiro movimento foi conversar com o Celso, né? Foram 11 entrevistas de 1h30, 2 horas ou 3, né? E eu pesquisei muito jornal da época, referente às épocas que ele mencionava, e alguns livros também, Estela. Por exemplo,
A História da Imprensa de Pernambuco, do Luiz do Nascimento, A Crônica no Recife dos anos 50, da Luciana Corrêa de Araújo, um livro de Agnaldo Silva falando do período que ele foi jornalista aqui em Pernambuco, a bibliografia de Jomar, do Frevo ao Mangue Beat, do José Teles, enfim. Tem um livro de Paulo Cavalcante também, que ele dá o caso eu conto como o caso foi, né, sobre o período da ditadura ali. Isso me ajudou muito a situar, a reforçar algumas informações que eu tinha frouxas por conta de um depoimento um tanto confuso de Celso. Isso foi muito valioso, principalmente os jornais da época. Fazer um intervalo, a gente tem um tempinho, mas é pouquinho, então a gente joga esse tempinho para o próximo bloco e faz um intervalo agora. Para você que está em casa, não saia daí, o nosso intervalo é curto e o tema de hoje do Opinião Pernambuco é a biografia escrita por Luiz Joaquim sobre o crítico de cinema pernambucano Celso Marconi. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a biografia do mais longevo crítico de cinema em atividade no Brasil, Celso Marconi, o Senhor do Tempo. Nossos entrevistados são o autor da biografia, Luiz Joaquim, e o jornalista e crítico de cinema, Alexandre Figueroa. Figueroa, vou começar com você neste bloco e vou trazer uma fala de um outro jornalista, Urariano Mota, num artigo sobre Celso Marconi, ele falando das críticas de Celso Marconi, as críticas cinematográficas. Ele diz o seguinte, abre aspas, que oásis, bebíamos o que ele nos revelava naquele deserto da ditadura, fecha aspas, se referindo à ditadura militar de 64. Eu vou pedir para você falar um pouquinho, Alexandre, sobre essa relação entre crítica cinematográfica e resistência política. Olha, Estela, é muito importante a gente pensar, né, que nesses períodos, né, de exceção, de censura, de assodamento, né, de mordaça, né, das pessoas, então tem espaços, né, alguns espaços de reflexão, isso acontece. Uma é a reação, né, a própria reação, que chega uma hora que as pessoas não aguentam, né, não suportam e precisam dizer alguma coisa. Por outro lado também, no caso do Brasil, no caso do cinema brasileiro, foi uma situação muito peculiar, né? Porque houve, ao mesmo tempo que havia esse cenário da ditadura, de perseguição, de censura, de presos, enfim, tudo isso que a gente conhece, mas havia também um investimento por parte do regime militar no cinema brasileiro, né? Então, é muito contraditório isso, não é? Porque você tinha saído lá do cinema novo, dos anos 60, né? Vem o golpe, ele aprofunda-se, né, em 68, alguns cineastas vão embora, mas, ao mesmo tempo, surge a Embrafilme, há um certo acordo, digamos assim, no campo do cinema. E a crítica cinematográfica, de alguma forma, ela usou esse espaço, né? Esse espaço que foi concedido para, então, prosseguir nas suas reflexões, prosseguir pensando sobre o cinema brasileiro. Então, Celso Marconi, né, é fundamental, é muito importante, porque nesse período, se você lê as críticas, né, a gente lia, né, as críticas de Celso no Jornal do Comércio, quando ele era crítico lá, a gente via assim, a defesa que ele fazia do cinema brasileiro e como ele falava das questões políticas, né, da importância desse cinema, do valor que ele sem necessariamente, digamos assim, ser uma crítica, digamos, militante no mau sentido, engajada. Não, ele estava lá, as reflexões, as questões que ele trazia, então ele tinha uma formação intelectual, ele tem uma formação muito, muito sólida, né? E essa defesa do cinema brasileiro, ele abraça, né, com muita
com muita segurança, né? Então, isso foi muito importante, né? Essa valorização. Então, o texto do Ariano, é verdade isso, né? Porque naquele momento de tanta pressão, de tanta coisa, você vinham os filmes, e aí vinha o texto de Celso esclarecedor, pontuando, né? Fazendo toda uma reflexão, né? Uma reflexão estética, mas também, ao mesmo tempo, uma reflexão política, né? Um posicionamento, né? De uma defesa. Então, naquele momento, defender o cinema brasileiro, defender como o cinema novo fazia, uma estética nossa, era um ato político, né? Era uma atitude política de resistência. Joaquim, você falou que na biografia tem muito do Celso Marconi, pessoa, da personalidade dele, da história familiar, de perdas, a relação com as mulheres. Mas a gente tem aí, na vida profissional de Celso Marconi, a gente tem o crítico de cinema, a gente tem o cineasta, a gente tem o curador e tem, inclusive, o crítico de artes plásticas, porque, num determinado momento, ele escreveu sobre artes plásticas. Na biografia que você escreveu sobre ele, a prevalência de um sobre outro, quer dizer, mais o crítico, mais o cineasta, ou eles estão ali harmonizados, equilibrados? Então, Estela, verdade, muito, muito bem colocado, porque são várias frentes, né, que o Celso atuou, como você pontuou aí. Eu gostaria de ter aberto mais espaço na biografia para o Celso crítico de artes plásticas, ou um repórter de música, de artes cênicas, porque ele efetivamente ele teve um papel fundamental, principalmente ali no final dos anos 60 e no início dos anos 70, né, apoiando muito jovem artista que estava aparecendo, enfim, no cenário pernambucano, artista plástico e músicos também, né? E o Celso não fazia distinção, se ele entendia que o trabalho tinha qualidade, né, ele brigava no jornal para dar o mesmo espaço que ele daria para um artista já renomado. Então, nesse sentido, muitos músicos, artistas plásticos, eles são muito gratos a Celso Marconi por essa visibilidade no início da carreira. Mas assim, a coleção ela segue um padrão, ela tem uma quantidade X de caracteres, e assim, esse talvez foi um trabalho mais difícil, sabe? Tentar equilibrar o tanto de maravilhas que eu tinha a respeito dessa agitação cultural durante toda a vida de Celso, a partir dos anos 50, ou seja, 60 anos, né? E tentar resolvê-las corretamente e proporcionalmente. Mas assim, talvez algumas pessoas já brincaram, disseram que é preciso um volume 2 para poder dar conta. Que bom, né? Figueiredo, eu vou te pedir então para fazer um recortezinho, antes da gente voltar aqui para o livro, para fazer um recorte sobre a inserção de Celso Marconi no universo aí do Super 8, porque eu sei que é um cinema que você pesquisou muito, acho que a sua tese de mestrado foca o Super 8, e Celso Marconi acompanhou de perto esse movimento e produziu filmes em Super 8. Vou te pedir para fazer esse recorte rapidamente. Olha, ele foi fundamental, né, no Super 8, né, tanto ele quanto Fernando Spencer, né, que era o crítico de arte de Pernambuco, e Celso Marconi no Jornal do Comércio. Eles eram assim eram grandes incentivadores, né, da produção do Super 8, numa época em que não tínhamos recursos, não tínhamos condições de produção de filmes nem 16, mesmo em 16 milímetros já era difícil, que sai em 35. Então, o Super 8, naquele momento que chega, né, no início dos anos 70, né, ele é uma explosão de criação. E muita gente jovem, muitos artistas plásticos, jornalistas, né, e jovens mesmo, né, interessados em cinema, começam a produzir filmes. E aí, Celso participa, de um lado, incentivando, né, nas páginas do Jornal do Comércio, ele era um incentivador,
Também ele parte para a realização, que era uma coisa muito comum, né? Inclusive ele tem filmes realizados com Spence, por exemplo, Bajado, um artista de Olinda, que é um documentário sobre Bajado, por exemplo, uma realização dele e Fernando Spence, né? Então eles tiveram uma cooperação muito grande, não é? Durante toda a trajetória deles, porque eles eram contemporâneos, então são, ao mesmo tempo também de um lado do tropicalismo, da música, da Ratinha, João Marcos, e também do Super 8, e Celso estava ali, né? E ele vai fazer filmes, ele faz diversos filmes, produz, mas ele também é um dos participantes, um dos criadores do Grupo 8, né, que foi o responsável, assim, digamos assim, por consolidar a produção de super-oitistas, reunir os super-oitistas aqui, e também na realização dos festivais, nos 3 festivais de filmes Super 8 que foram realizados aqui no Recife. E isso sem contar na participação dele, tanto como filmes, mas também como debatedor, como jurado, dos vários festivais de cinema brasileiro nesse período. Não só de Super 8, mas como os filmes Super 8 entravam de Pernambuco, ele sempre participava dos debates. Enfim, então ele tem uma convivência, uma relação muito importante dentro desse cenário do Super 8 em Pernambuco, sem sombra de dúvida. Luiz Joaquim, quero falar sobre o lançamento do livro. Foi um lançamento virtual, foi uma live, biógrafo, biografado e editor, o editor do livro. Como é que foi essa experiência desse lançamento virtual e com esse tripé, né, que é um tripé que acaba sendo a espinha dorsal do projeto? Como é que foi? Havia, Estela, uma grande expectativa para esse encontro aí, né? Particularmente, enfim, pelo biografado falar da biografia, né? E da relação dele e da relação do editor com o biografado. Que o Diogo Guedes, da CEP, ele não tinha tido contato com o Celso, o contato era apenas comigo, logicamente, né? Mas, ao mesmo tempo, havia uma curiosidade, um interesse, porque para as pessoas reverem Celso. As pessoas queriam... as pessoas têm acompanhado o Celso no Facebook, nas redes sociais, no Twitter, porque ele é um danado, né? Aos 90 anos, eu acho que ele posta mais coisas do que eu. E as pessoas acompanham o Celso, inclusive as críticas que ele faz ainda hoje. As críticas que ele faz ainda hoje, né? Mas ele não se coloca... enfim, a cara no vídeo, né? E aí essa live aí, esse lançamento virtual foi muito bacana, principalmente para aquelas pessoas que seguem o Celso Marconi. E ele estava muito tranquilo, apesar de previamente estar um pouco ansioso, mas foi muito feliz, e eu fiquei muito honrado. Me tira uma dúvida, o livro já está disponível como peça física, porque ele foi lançado só em e-book para depois ser lançado esse livro que eu amo tanto, que a gente pega e cheira. Já está disponível de forma, não? Eu também adoro cheirar livro, Estela. Não, infelizmente não. Enfim, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Enfim. E assim, ele vai acontecer. A editora vai trabalhar na edição física do livro, mas assim, um esforço feito pela editora, e eu achei muito bonito, era que houvesse o lançamento do livro antes do aniversário de 90 anos de Celso. E esse lançamento aconteceu exatamente 2 dias antes. Foi uma espécie de celebração dos 90 anos, um presente da editora. O meu trabalho encerrou-se um pouco antes, abril desse ano, eu entreguei os originais, e aí, enfim, as afinações para a publicação ficar pronta e no dia 21 ser lançado. Mas quando a gráfica retomar as atividades, padrões lá da editora, o livro físico vai existir. Figueroa, é uma impressão minha, que obviamente vocês não têm que concordar, mas a impressão que eu tenho é que todas essas coisas que se deram no país há alguns anos atrás, e eu estou me referindo ali aos anos de repressão política,
que a produção cultural daquele momento, seja na música, seja na literatura, seja no cinema, essa produção ela foi tão necessária naquela época como é urgente agora, nesse nosso tempo presente, nesse nosso Brasil contemporâneo. Me diga se você tem essa impressão, mas aí trazendo para esse ponto de vista a própria produção de Celso Marconi, o que ele falou lá naquela época, se também é uma fala urgente neste momento de agora. E você tem 1 minuto para responder, fechar o programa. Certo. Não, sem dúvida, não é? Eu acho que e essas pessoas, né, como é o caso de Celso, né, são pessoas chaves, não é? Porque são pessoas que assumem essa, digamos, essa resistência, não é? E daí essa necessidade de falar as coisas e questionar as coisas, e ele continua fazendo isso. Você acompanha, quem acompanha Celso, como Luiz falou, nas redes sociais, vai ver que ele está lá, ele está pontuando, ele está questionando, né, discutindo, trazendo reflexões, que é um ponto de vista dele, que ele é uma pessoa que tem um ponto de vista, né, ideológico muito claro, mas isso não impede de forma alguma que ele veja todas as questões de uma forma intensa. Então é muito importante. Eu acho que tanto ele quanto os outros, né, são fundamentais nesse processo, com certeza. Meninos, muito obrigada mais uma vez. Até o próximo encontro. Luiz Joaquim, avise assim que o livro físico estiver disponível, e sucesso aí com esse trabalho e nos outros que estão por vir. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora.